Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma manhã de sexta-feira. Manhã de sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Tudo bem com você? Como foi a sua noite? Alegria, muita paz, muita saúde emocional no dia de hoje, muita felicidade, muita paz, muito amor para você e todos aqueles que fazem parte da sua família. Você é a melhor companhia, sempre é bom começar o dia com você. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Tudo bem, ser de luz? No episódio de hoje a gente vai falar sobre ativadores mentais. O que é isso, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre esses ativadores mentais, qual é a função de cada um deles. Quando a gente pensa em mente, a gente pensa muito pouco sobre ela, né? Porque a gente não aprende na escola como que você lida com a tua mente. A gente aprende na escola desde pequeninos como que a gente lida com o corpo, né? Uma das aulas que eu mais gostava quando eu era garoto, que eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque ainda sou, né? Uma das aulas que eu mais gostava era educação física, porque você podia ir praticar um esporte, você podia sair daquelas 4 paredes da sala e ir para fora, né? Tomar um solzinho, poder brincar com a bola ou fazer algum tipo de atividade. Então, desde pequenos, a gente é ensinado então a cuidar do corpo, né? Fazer exercício físico e assim por diante. Mas muito pouco se fala sobre a mente ou praticamente nada se fala sobre a mente. E eu acho que é um prejuízo muito grande para a sociedade, um prejuízo muito grande para uma criança que está começando a conhecer o mundo, né? Principalmente porque cada um de nós temos uma história, não é verdade? Por trás de cada pessoinha maravilhosa, por trás de cada par de olhos existe uma pessoa que tem as suas lutas e que tem os seus traumas, não é verdade? E é muito triste isso, sabe? É muito, assim, complicado, porque é algo que acaba sendo esquecido e deveria ter sido algo muito fortalecido, né? Os nossos pais, tadinhos, também não aprenderam isso, muito menos eles iriam ensinar pra gente. São raríssimos os casos de pais que acabam ensinando. Então você tem uma missão na tua vida, você que é pai, você que é mãe, você que está aprendendo o que você está aprendendo, você tem uma missão, mudar a história da mente dos teus filhos. Imagine você fazer os teus filhos e filhas, eles aprenderem desde novinhos o poder que existe dentro dessa cabecinha aí, o poder que existe da mente, aprender novos valores, porque pode ser que os valores deles também já estejam estragados. Aprender que, através da mente deles, eles podem alcançar coisas incríveis. Imagine como vai ser os teus filhos se você começar a praticar e ensinar isso. Se você começar a fazer as palavras de afirmações que você faz para você, você começar a fazer agora para os teus filhos. Eu sempre tenho falado sobre isso. A mudança de mentalidade que você vai ocasionar nos filhos, ela é grandiosa. Então, o ser de luz, faça isso, por favor. Se você tem filhos, faça. Faça com os teus filhos o que você está agora, depois de anos na sua vida, tendo a oportunidade de conhecer. E quando a gente pensa em mente, a mente é um dos órgãos assim mais complexos do nosso corpo. Se não o mais complexo de todos, né? Imagine, para você ter uma ideia, o cérebro ele tem apenas 1 quilo, mas ele controla o corpo inteiro. Tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece com você, tudo que acontece no seu corpo passa pela sua mente. Então imagine, 1 quilo e pouquinho na realidade, né? E ele controla todo o seu corpo. Que capacidade incrível, né? A nossa mente ela é capaz de inventar descobertas, invenções surpreendentes. Imagine as alegrias, por exemplo, se você dirige, as alegrias de dirigir um carro, né? A capacidade de você dirigir um carro.
a capacidade que tem de dirigir um carro. O que dizer aí do fenômeno da internet, né? Imagine, a gente está separado por milhares de quilômetros, alguns mais perto, outros distante, mas isso foi criado pela mente de alguém um dia. E não é verdade? Olha, eu não sei, tem alguns aqui que estão muito longe, tem gente aqui que é lá de Cachorro de Cócoras. Cachorro de Cócoras é uma brincadeira, na realidade. Dizem aí, as lendas aí, um professor meu da faculdade que falava, né? Que existe uma cidade chamada Cachorro de Cócoras. E eu até quero saber um dia se realmente existe. Porque vi um cachorrinho que sempre ficava sentado lá na beira da estrada e acrocado, e aí as pessoas falavam, ó, o Cachorro de Cócoras, a cidade virou o nome Cachorro de Cócoras. E a gente está separado assim por milhares de quilômetros. E esse é o poder da tecnologia. A internet está nos ligando no dia de hoje. Isso nasceu na mente de uma pessoa. E a experiência, né, é uma experiência incrível, né? A experiência, por exemplo, fora do planeta Terra. Olha que coisa incrível, né? As pessoas estão lá no espaço. Hoje a gente está no espaço, grande parte, eu acredito que dos satélites que têm antena, satélites de telefonia, estão no espaço. E isso começou na mente de uma pessoa. E quando nós pensamos no que a mente pode fazer, é algo assim bem incompreensível. A gente não tem nem noção, né? Do que se passa dentro da mente, é um mistério realmente. E o incrível de tudo, tem um estudo que fala que os gênios que existem em nosso meio, né, as pessoas que inventam as coisas grandiosas, eles acabam utilizando apenas uma fração pequena da mente que eles têm e que todos nós temos, uma pequena fração. Pense por um momento você aí, se a gente tivesse a capacidade da gente usar 50% do nosso cérebro. Os resultados seriam impressionantes, não é verdade? Se você tivesse a capacidade de usar 50% do teu cérebro, os resultados para a tua vida seriam grandiosos e impressionantes. E vários estudos já foram conduzidos na mente por cientistas para nos dar uma ideia de como isso funciona. E se dedicarmos algum tempo no processamento ou ao processamento dos estudos sobre a mente, a gente ia gostar um pouco mais dela. Porque geralmente as pessoas acabam transformando a mente em algo ruim. Acabam olhando para a mente como se fosse algo horrível, que fosse uma maldição. O problema não é a mente, o problema é o que colocaram dentro dela. O problema é o que você colocou dentro da mente. Então você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, já tem uma grande quantidade nas redes, o poder que existe por trás da mente. E quando você olha para isso, isso é incrível, gente. Imagine se você pudesse usar 50% a mais da capacidade da tua mente. E os estudos que os cientistas eles estão trazendo, eles nos dão uma ideia incrível de como que isso funciona. E se a gente começasse a dedicar um pouco mais de tempo para olhar com carinho para a nossa mente, a gente ia começar a gostar mais dela, da capacidade que ela tem, da potência que a nossa mente tem e que muitas vezes a gente desconsidera. Dentro de nós temos todas as respostas para os nossos problemas. Já imaginou isso? Porque os nossos problemas estão na mente. Uma vida inteira, né, mergulhado num aterro sanitário de coisas ruins, de traumas, de bloqueios emocionais, de tanta paulada, de coisas ruins que a gente levou numa vida inteira, e a gente agora acaba trazendo assim grandes consequências para a nossa vida. E é incrível, gente. Cada dia que passa, eu estou mais apaixonado pela mente, pelo estudo da mente, pela potência que é o nosso cérebro, pela capacidade que ela tem, e infelizmente ela se tornou terra de ninguém. Por anos, né, maltratada, abandonada, pessoas jogando lixos emocionais, os vampiros e parasitas nos maltratando, e tudo isso foi criando bloqueios, traumas emocionais, doenças psicossomáticas, foi criando um desprezo por você mesmo, foi tirando o brilho da tua vida, jogando você no chão, fazendo você acreditar que você não tinha valor, que você era simplesmente mais um na multidão, que você era só um CPF, que você é só mais um número. E infelizmente no mundo em que a gente vive, a sociedade, ela ama coisas e usa pessoas, quando deveria amar pessoas e utilizar coisas. Bens materiais acabaram ocupando um valor maior para as pessoas do que os seres humanos. Isso é muito notável, inclusive dentro das próprias casas da família, quando a mulher perde o valor e a TV de plasma tem mais valor do que a esposa, ou ao contrário, mais valor do que o marido, ou mais valor do que os filhos. E eu já te contei algumas histórias sobre isso em outras lives.
E quando você olha para a mente, ela é incrível, porque a mente é a principal responsável por todas as funções do nosso corpo. Os nossos batimentos cardíacos, a quantidade de oxigênio que a gente recebe do ar, né? A nossa resposta à dor, ela está por trás de tudo isso, e é incrível quando você olha para ela. O incrível ainda é que o nosso cérebro ele continua funcionando mesmo depois que a gente está dormindo, mesmo depois que a gente está perdido na terra dos sonhos. Nós estamos, né, adormecidos, e isso explica, né, os bons sonhos ou pesadelos que a gente vê em nosso mundo dos sonhos. Por isso que você tem que fazer a rotina noturna, que eu ensinei já aqui nas lives, que é você se preparar para dormir. Porque muitas pessoas não se preparam para dormir, consequentemente, elas dormem com a carga que elas estão tendo. Então, toda a bagagem que você tem dos vampiros emocionais, ou toda a bagagem que você tem da tecnologia, de algum tipo de filme que te excitou antes de dormir, no sentido negativo, assistiu, sei lá, um filme de terror e foi dormir. Então, quando você se perde no mundo dos sonhos, quando você adormece, a tua mente continua trabalhando. E ela é o resultado de trazer boas influências ou má influências. Uma técnica que eu não te ensinei aqui ainda, que você pode fazer, você pode gravar, por exemplo, a tua voz. Se você está se preparando para estudando para uma prova, para que você precisa aprender algo, ou um novo idioma, ou você precisa... vamos imaginar, aprender algum tipo de coisa que você queria usar para a vida, ou até palavras de afirmação. Dentro do GPS emocional, quem está aí dentro, porque agora fechou as inscrições, você vai perceber que você vai ter muitas meditações guiadas, inclusive, que eu vou dar, e tem uma que você vai ter uma meditação guiada que vai ser para dormir. E enquanto você estiver dormindo, Uriel Pedroso vai estar dentro da tua cabeça, pelo menos a minha voz, né? E vai te ajudar bastante. Então, uma das coisas que você pode fazer é gravar a tua voz também enquanto você dorme. E aí ela pode estar recitando para você, por exemplo, algo que você precisa aprender, uma prova. Então, enquanto você dorme, você pode usar ondas θ e você pode estar produzindo a onda cerebral que ela conecta o teu consciente com o teu subconsciente e vai estar falando para você. Então, você pode estar dormindo e palavras de afirmação podem estar dizendo para você que você é linda, que você é especial, que tudo que você coloca a tua mão surge efeito, que você vai ganhar dinheiro, entende? Então, uma série de coisas você pode estar produzindo dentro da tua mente. Então, isso é incrível. Só que dentro do GPS emocional quem tá, você tem que ter calma, porque ele é liberado por semanas. Então, tem uma primeira parte que é liberado, tem uma segunda parte aí começa por semana. Então, é gradativo, porque é um conhecimento e é uma programação. Porque se fosse liberado tudo numa vez só, você teria a tendência de querer assistir tudo, de tudo e um pouco. E aí vira uma bagunça, né? Então é devagarzinho, devagarzinho. E quem está dentro do GPS emocional, você já tem 2 módulos lá dentro que estão funcionando. E você pode assistir. E eu acredito que você já está fazendo o detox mental, que são a primeira parte de 10 dias de desintoxicação, fazendo as tarefas e aplicando. Então isso é muito interessante, tá certo? E... a mente, como qualquer outro órgão do corpo, ela precisa ser exercitada. E muitos de nós acabamos não exercitando para que possamos colher os benefícios dela. Então, é triste. E tudo na vida envelhece, não é verdade? E a gente envelhece e a nossa mente também envelhece. E se você não exercita a tua mente, você não vai colher os benefícios dela. Ela vai envelhecer, ela não vai permanecer jovem. E, no entanto, se você submeter a mente aos desafios diários, ela nos servirá por muito mais tempo, inclusive dentro do período da velhice, evitando doenças que são doenças terríveis, doenças da mente, por exemplo, como Alzheimer, ou doença triste Alzheimer, gente. E você pode evitar o Alzheimer na tua vida se você sempre está usando ativadores mentais, se você fortalece a tua mente, se você elimina distúrbios cognitivos, né? Praticando então esses ativadores dentro da tua mente. Também é importante você alimentar o teu cérebro. Se você alimenta o teu cérebro com material abaixo do padrão, o que isso vai te dar? Então tem gente que está colocando um monte de porcaria dentro da sua mente. Então, por exemplo, filme de terror, pessoas que ficam assistindo jornal, gente. Olha essa tragédia agora da pandemia. Se você assistir isso, você pira. Eu faço parte, para você ter uma ideia, de vários grupos de ansiedade e depressão. Eu até parei de olhar, gente, até estou meio que ignorando.
porque o povo está potencializando o coronavírus na vida deles. Ficam assistindo notícias, compartilhando essas notícias. Imagine um ansioso, um depressivo, tá ficando olhando para esse tipo de coisa e compartilhando esse tipo de coisa e falando o tempo inteiro da doença, que quanto tem, quanto morreu, quanto está chegando perto. Estão pirando na batatinha, né? E eu comecei a perceber uma coisa, porque eu sou muito estudioso da mente, eu comecei a perceber a grande quantidade de pessoas que estão nos grupos de ansiedade e depressão falando do coronavírus, por incrível que pareça, uma grande quantidade deles agora desesperados porque estão com coronavírus. Não chama atenção para isso? Tudo que você foca expande? Tudo que você começa a dar atenção atrai? E essas pessoas começaram a atrair exatamente a doença para a vida delas. Ou seja, eles já têm ansiedade, eles já têm depressão e eles começaram agora a ter a doença. De alguma forma, o universo se encarregou de trazer a doença para a vida delas. De tanto que elas estavam falando sobre isso, começou a chegar. Mas uma grande quantidade de pessoas. Ontem eu estava olhando no grupo lá e eu fiquei assustado, porque eu falei, caramba, como aumentou a quantidade de pessoas que está com Covid-19. De pessoas que falavam o tempo inteiro da doença, estavam ficando neuróticos. Então, se você alimenta a tua mente com coisas abaixo do padrão, você está encrencado. Você está desgraçando a tua mente em vez de você fortalecer ela. Agora, se você alimenta com alimento de alta qualidade, vai trazer um grande benefício para a tua vida, para os teus pensamentos e para a tua qualidade de vida saudável. Então, imagine, cada pessoa que está assistindo as nossas lives, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Mas eu sou um estudioso da mente e sou uma pessoa que transformei a minha vida, transformei a minha mente, estou livre emocionalmente do ataque forte que ela pode ocasionar e estou ajudando pessoas a se livrarem disso. E você que está vindo para as lives, você que assista, você tem um excelente alimento de qualidade. Quem entrou para o GPS emocional, mais forte ainda. Então isso vai produzir a curto e longo prazo um benefício incrível para a tua vida. Mas você tem que praticar aquilo que é ensinado. Se você não praticar, não tem resultado. Até tem um ditado que diz assim, né? Como o homem pensa, assim também ele é. E na realidade ele é um provérbio, né? Assim como imagina na sua alma, será. O livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, já confirmava o que a ciência confirmou. Você está focando, está expandindo. Tudo aquilo que você foca, você atrai. Se você começa a olhar para o teu casamento e diz assim que é uma droga, que é uma porcaria, que não tem valor, imagina o que vai virar. Se você começa a olhar para você e dizer que você é um derrotado, que você não é ninguém, que você é um infeliz, que você nasceu para sofrer, adivinha o que vai acontecer? Se você começa a dizer eu tenho ansiedade, eu sou ansioso, adivinha o que vai acontecer? Eu tenho depressão, o que vai acontecer? Você tem que entender que você não é, você está num estado de depressão, ou está num estado de ansiedade, ou está em algum outro tipo de estado, mas não dizer que você é. Nunca criar identidade, porque quando você cria identidade, você desgraça a tua vida. Você acaba arrebentando com você completamente, porque você está gerando identidade dentro de você, e gerou identidade e se perdeu. Então, se você não está colocando alimentos bons e saudáveis dentro da tua mente, você está encrencado, porque uma vida inteira você não foi ensinado. E criou valores depressivos dentro de você, valores depreciativos. E aí você não consegue ter um relacionamento saudável porque você não se ama. E enquanto você não amar você vai querer esperar o quê? Migalha de amor dos outros. Aí tem filhos que estão te maltratando porque exatamente você deixou de se amar. Em algum momento da história da tua vida, você amou mais os filhos do que você. Em algum momento da história da tua vida, você amou mais o marido do que você. Em algum momento da história, você amou mais a esposa do que você. Mais o teu patrão, a instituição, a igreja, ou seja lá o que for. E aí você se perdeu. Consegue entender? Quando você perde o amor que você tem por você, as encrencas vêm para a tua vida. Então, se você não está fortalecendo a tua mente, você está sendo um sério candidato a ter problemas seríssimos, psicossomáticos para o futuro. E aí quem vai pagar o pato? Quem é que vai pagar o preço? Quando você cair lá de cama, quando você ficar dopado de remédio, quem é que vai se preocupar com você? Ou seja, você tem uma máquina incrível dentro de você, então tá na hora, amigão, tá na hora, amigona, de virar a chave. Tá na hora de você reassumir o controle e entender que mente é como qualquer outro órgão do corpo ou como qualquer parte física. Se você não usar, você vai perder. É a mesma coisa, eu lembro alguns anos atrás, eu sofri um acidente e um carro, né, me fechou, e eu estava no período do exército. Eu ia pegar a farda naquela semana, eu tinha um sonho naquela época de ser militar, e o carro me fechou e
eu acabei, desviei o máximo que consegui, não deu, bati no carro, virei por cima, caí e fraturei a minha clavícula. E eu fiquei 45 dias engessado, assim. Quando terminou os 45 dias que eu tirei o gesso, eu não conseguia movimentar o meu braço. Tudo aquilo que você não usa, você perde. Eu tive que fazer fisioterapia para conseguir abrir esse braço. Então a mente não é diferente. Se você coloca porcaria dentro dela, ou você não usa ela da maneira correta, ela vai atrofiar, ela vai adoecer, ela vai te trazer o resultado que você está plantando. Então por isso que eu te falei assim, filme de terror, tragédias, desgraças, jornal, novela, gente, pelo amor de Deus, te respeito, mas novela, pelo amor de Deus. Aonde você quer chegar com qualidade de vida emocional e qualidade no relacionamento assistindo novela? É uma tragédia, gente. Essa é a maior mentira que um dia alguém inventou. E respeito quem assiste, pelo amor de Deus, não estou falando contra. Eu só estou falando que é uma das piores coisas que alguém poderia trazer para a sua vida é assistir novela. E não quer assistir novela, não assista o primeiro capítulo. Cara, uma das coisas que a novela faz é potencializar na vida da pessoa que a grama do vizinho é mais verde. Que a grama do vizinho é mais verde. Então o marido da vizinha lá é melhor do que o teu. Porque o teu tem suor, porque o teu fede chulé, porque o teu é meio chato de vez em quando, mas aquele lá é fantástico. E eu lembro um caso que eu tive que tratar uma vez de uma mulher que acabou caindo num problema de infidelidade e um dos problemas dela era que o marido dela não era carinhoso como Tony Ramos. Dele lá, de uma novela de 1900 antigamente, né? Porque o Tony Ramos hoje já tá meio mais para idoso, né? Mas imagine, era algo que essa mulher uma vida inteira estava assistindo e ela começou a acreditar. Ou seja, olha o alimento para a mente. Estava desgraçando a vida dela, porque o marido não era carinhoso. E teve um trabalhão para resolver esse negócio na cabeça daquela mulher, até que ela enxergou que o marido tinha suas deficiências, mas era um excelente de um marido, era um homem muito bom. E conseguimos, né, tratando da situação, até reverter o caso. Ele resolveu perdoar e ficar com ela, que é uma virtude, né? O perdão todo mundo precisa liberar. Mas viver junto é outra história, né? Então uma pessoa traiu você, viver junto é uma outra história. Mas liberar o perdão é necessário. Então se você assiste, eu te respeito, mas olha, é complicado. É a mesma coisa que ficar assistindo jornal todo dia, né? A gente acredita, a gente tem a falsa ideia de que você vai ficar se informar das coisas. Mas, meu amigo, tem gente que assiste televisão ou escuta rádio, notícias ruins, parece que sai sangue da televisão e sai sangue do rádio. Eu não tenho esse costume, faz muitos anos que eu me libertei. Tem gente que vai comer na frente da televisão, em vez de sentar na mesa junto com a família para comer, fica assistindo jornal de desgraça, que esse matou esse, que matou esse, que matou... Meu Deus! Aonde que você quer chegar com uma mente dessa? A capacidade incrível que tem a tua mente, você está enchendo ela de lixo, de coisas ruins. Enquanto existir você nesse mundo, sempre vai existir coisas ruins, sempre vai existir crimes, infelizmente, sempre vai morrer gente, infelizmente, e vai provocar dor. Se você começar a olhar para isso, você enlouquece. Eu lembro no início, quando começou a questão da pandemia, eu também fui como tantos outros que comecei a ver as notícias. Quando eu percebi, deu um estalo na minha mente, eu estava ficando enlouquecido com aquilo, eu falei, basta, acabou, não assisto mais, nunca mais me informei. Sinto pelas mortes das pessoas e sei que é uma grande quantidade e acabei até tendo contato com isso, olhando para os grupos e as pessoas desesperadas, mas eu falei, eu não vou contaminar minha mente, infelizmente não vou resolver nada, eu não tenho controle, entendeu? Nós não temos o controle sobre isso. O que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte me cuidando e principalmente cuidar da minha mente. E eu parei de ver isso, parei totalmente de ver isso. Então, a gente precisa alimentar a nossa mente com pensamentos positivos, apesar de todas as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. A gente precisa reforçar pensamentos positivos na nossa mente, enquanto pensamentos negativos é o oposto, a gente tem que tirar eles, cada dia tirando. Agora, eu vou permitir, através da televisão, através do rádio, através de novela, através seja lá do que, eu não vou. Eu não empresto a minha mente, para você ter uma ideia, para ficar escutando piadas que acabam tirando o valor da mulher, tirando o valor da loira, piadas que, entende? Eu não vou emprestar a minha mente para esse tipo de coisa. A minha mente é minha, então eu vou emprestar a minha mente para coisas boas.
Então, não para esse tipo de coisa. Então, é muito difícil eu me perder assistindo um tipo de coisa. E às vezes até as pessoas acabam estranhando, porque tem gente que é amigo e tal, que acha um negócio engraçado e às vezes quer mostrar. E aí eu acabo olhando, quando eu vejo, eu não empresto a minha mente para isso. Quer ver coisa negativa que às vezes a pessoa manda, né, através do WhatsApp? Cara, eu não empresto minha mente. Eu comecei a olhar e vi que é algo que é depreciativo, é algo que leva para um caminho ruim, é algo que vai depreciar alguma pessoa, é algo que vai fazer bullying sobre a vida de uma pessoa, sobre o defeito físico de uma pessoa, eu tô fora. Pelo tamanho, a estatura, ou seja lá que for, eu não empresto a minha mente para esse tipo de coisa. Eu simplesmente caio fora, eu elimino. Eu elimino completamente, entendeu? E às vezes vem a piada do anãozinho, a piada, eu ignoro. Eu até respeito, a pessoa me mostrou, eu não vou rir. Porque uma das coisas piores que poderia existir na vida de uma pessoa é você rir da desgraça alheia. É você rir de alguém que se machucou, de alguém que tal. Esses dias atrás até alguém me mandou, alguém que pulava, acho que foi no Instagram que me mandaram, pulava de um lugar para pular dentro de uma piscina e ele caiu com o rosto em cima de um vidro e as pessoas estavam rindo da desgraça do camarada. Eu fiquei com muita pena dele, porque provavelmente o vídeo acaba, mas o resultado não acabou. A tragédia provavelmente veio para a vida desse homem. Então provavelmente ele se machucou e as pessoas estão rindo. Outro estava acho que em cima de um telhado também que me mandaram, foi pular em cima de uma piscina cheia de gente, amigos, o cara caiu de cabeça no chão. Como que alguém pode rir de um negócio desse? Então eu não vou emprestar minha mente para isso. Então a gente tem que eliminar aquilo que é negativo e fortalecer aquilo que é positivo. Então fortaleça aquilo. Quer ver piada, por exemplo, que fala, que usa muito o nome de Deus? Eu não vou emprestar minha mente para isso, porque isso é chamar o nome de Deus em vão. E se você não acredita em Deus, eu te respeito, eu acredito. E eu sei que Ele faz a diferença na vida das pessoas. Porque eu não consigo acreditar na não existência de Deus, apesar da ciência pregar a questão do, né, contra o evolucionismo, por exemplo, eu não consigo acreditar em algo tão perfeito, tão incrível ter sido obra do acaso. Uma delas, por exemplo, é o olho humano. Quando você estuda o olho humano, gente, não tem como. Por mais que a ciência avance, os movimentos da sua mão, a capacidade de se mexer, os melhores robôs que hoje existem, você vê tiques que existem nos robôs que não tem perfeição. Então não tem como ser obra do acaso. Tem que existir uma mente inteligente por trás, que eu chamo de Deus e outros podem chamar de qualquer outra coisa. Não importa, cada um é cada um. Mas quando você olha para isso, gente, então cada vez mais eu tenho que diminuir isso da minha vida, eu tenho que arrancar isso, porque ela é incrível. E o interessante de tudo é que quando você olha para essa situação aqui agora, eu quero apresentar para você então algumas maneiras que você pode então fortalecer a tua mente e vai te ajudar. São verdadeiros ativadores mentais que vão fortalecer a sua mente, que vão transformar a sua mente, que vão ajudar ela a se rejuvenescer, ajudar ela se ela está atrofiada. Então são coisas assim incríveis que você também conhece algumas delas, e outras talvez você se surpreenda. E algumas dessas maneiras, por incrível que pareça, elas foram testadas em laboratório mesmo. E elas resistiram ao teste. Elas produziram vários resultados. Resultados muito bons, independente da maneira como elas foram testadas, né? Então, o mais importante de tudo, coloque na tua mente agora, o mais importante de tudo é você comer alimentos que melhoram a sua saúde geral do seu corpo, ou seja, sempre estar comendo alimentos que sejam ricos em vitaminas, em minerais, proteínas. A alimentação saudável é a primeira maneira de você nutrir a tua mente. Então dá uma olhada para o teu prato. Teu prato está colorido, mas não de corante. O que tem no teu prato a cada dia, né? Eles ajudam a nutrir o corpo, eles ajudam a pessoa no momento de crescimento. Não esqueça de água de qualidade, água limpa. Então, um conselho que eu te dou, gente, porque hoje existem muitos tipos de filtros no mercado, não é verdade? Não fique tomando água de torneira, gente. Não tome água de torneira. Se você não tem uma condição assim tão boa para comprar um dos melhores filtros que existe, compre um filtro, aquele filtro da vovó, o filtro de barro. Mas não tome água da torneira. Elimine completamente a água da torneira da tua vida. A água da torneira não é água limpa, gente. As pessoas que têm filtro, pode ser o filtro de barro, se você coloca a água da torneira, você percebe a porcaria que a gente está tomando. E elimine. Sabe por quê? Se você vive em grandes cidades, talvez você não saiba, mas nas grandes cidades hoje já tem
já tem uma coisa há muitos anos acontecendo, que é o recondicionamento da água do esgoto, ou seja, a água que sai do vaso sanitário e vai acabar caindo lá no esgoto. Essa água é reciclada e essa água está voltando para a torneira, gente. Em grandes cidades essa água está voltando. Agora imagine, esse ciclo de anos dessa água indo e voltando, imagine a porcaria que as pessoas estão tomando. A grande quantidade de veneno que é colocado na água para permitir uma qualidade na água. Então, elimine a água de torneira da tua vida. Se você não tem condição de comprar os melhores filtros, compre um filtrinho de barro, gente. Filtro de barro menorzinho aí você vai pagar aí, acho que 40, 50 reais. Qualquer pessoa pode conseguir, ela guarda e compre, mas elimine, tire a água da torneira da vida dos teus filhos. Pare de tomar esse tipo de água. E lógico, se você tiver condição, para frente, compre um filtro aí, que você vai ter um pH aí 8 na água, né? E aí vai ser... Porque assim, ó, só para você ter uma ideia, o câncer, ele se gera dentro da pessoa, o nosso assunto aqui não é câncer, mas ele se gera dentro da pessoa no ambiente ácido. E uma das coisas que potencializa o ambiente ácido dentro de você é a água. A quantidade de água ácida que você está consumindo. E o pH da água está muito ácido, e você está tomando essa água, e consequentemente essa água vai te produzir um ambiente de ácido dentro de você. E o câncer, ele se forma dentro de ambientes ácidos. Quanto mais você conseguir deixar o teu corpo alcalino, você vai evitar essa praga que existe, que é chamado câncer. Então, cuide disso, tá? O exercício físico também é uma das grandes maneiras de fortalecer a mente. Todo e qualquer tipo de exercício, diferentes tipos de exercício podem ser utilizados. E outra, além de eles fortalecerem a tua mente, eles acabam dissipando emoções negativas. Elas acabam saindo da tua vida. Elas acabam também te ajudando a ter mais captação de oxigênio, e esse oxigênio, então, ele vai circular por todo o seu corpo. Isso se traduz em saúde. Saúde física e também saúde emocional, porque quando você pratica o exercício, você respira melhor. Por isso que eu tenho falado de práticas de respiração aqui. E uma das técnicas de respiração é você respirar com uma narina tampada, porque com uma narina tampada você puxa mais oxigênio para dentro de você. Consequentemente, você oxigena o cérebro, você oxigena o seu sangue, as suas células, você vai ter mais saúde cerebral. E os exercícios físicos, de acordo com numerosos estudos, eles protegem o teu cérebro à medida que o tempo passa, e o tempo é implacável, na verdade, e te ajuda a passar pelo processo do envelhecimento. E alguns estudos ainda se aprofundam, mais fortes ainda, mostram que quando você envolve um regime de exercícios rigorosos, como corrida, por exemplo, ele acaba resultando na regeneração de células cerebrais. Então, lógico, não vai sair correndo que nem um cabrito por aí, né? O que você precisa fazer, se você quer praticar corrida, o ideal seria consultar um médico para você ver como é que está a tua capacidade. E aí sim, começa devagarzinho, né? Caminhada primeiro, depois vai alongando, e aí vai começando a aumentar, vai no piquezinho, e até um dia que você começa a correr. Mas a simples caminhada em si já resolve. Isso significa que quando ele regenera as suas células cerebrais, significa que você vai ter melhor tomada de decisão, você vai ter melhor tomada de julgamentos, você vai conseguir fazer as tuas tarefas, você vai melhorar inclusive a tua memória. Desafiar também a sua mente para novos processos é muito bom, ou seja, aprender um novo idioma. E quando a gente fala aprender um novo idioma, gente, eu não estou falando para você ficar fluente no inglês, ou no espanhol, ou no mandarim, no chinês, seja lá o que for. É aprender algumas palavrinhas por dia. Entendeu? Tenta aprender algumas palavrinhas por dia. Isso força a tua mente. Você falar num outro idioma, você aprender, sei lá, você que é religioso, que você que é estudioso da Bíblia, quem sabe aprender alguns versinhos da Bíblia em outra língua. Então, de repente, você pode um dia se surpreender. De repente pode chegar um dia que você chegue aí e você fala Bereshit bara Elohim het haash hashamayim. Esse é um verso da Bíblia, que é em hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Então você começa, o que eu estou te falando são coisas que eu faço. Então, para ativar a mente, tenta aprender alguma coisa no outro idioma. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou seja lá o que for. Uma palavra carinhosa, e quando você faz isso, você fortalece a tua mente, você ativa áreas do teu cérebro que estão desligados. Então, esse é uma das coisas incríveis. Aprender, quem sabe, um design artístico vai te ajudar também, ou até mesmo um instrumento musical, nem que você não toque muito bem, mas arranhar algumas notas no violão.
Eu, por exemplo, eu toco trompete, né? Quer dizer, eu não posso mais dizer que eu toco porque eu fiquei 5 anos com aparelho nos dentes, pra você ter uma ideia. E quem toca trompete, ele força muito, pra você ter uma ideia, né? Ele vibra muito, e quando vibra muito, mexe todos os dentes. Então, se você tá com aparelho, lascou, né? E eu fiquei com um pouco de sensibilidade na época e eu não conseguia tocar. Então, eu fiquei 5 anos praticamente sem praticar. Hoje, eu acho que eu já não consigo mais nem arranhar, coitadinho do meu trompete. E eu tenho que pegar ele de volta, né? Começar a tirar algumas notinhas aí, começar a tocar de volta. Tentar aprender um instrumento musical, viajar, fazer uma aventura, né? Mas uma aventura saudável, tá? Eu tô falando de coisa boa aqui, coisa decente, né? Eu tô falando de uma aventura, descobrir novos lugares, ir para uma viagem diferente, sei lá. Esse tipo de coisa faz com que o teu cérebro ele se surpreenda, como se fosse aquela coisa assim, aham, é como se ele tivesse uma sensação muito boa, é algo que acaba excitando e acaba desenvolvimento, um crescimento, né, ativo dentro da tua mente. A mente, nossa, ela aprende a ter novas visões, ela aprende a saborear novos gostos. Isso acaba, aprenda, né, a saborear novos gostos, um tipo de comida que você ainda não comeu, um tipo de comida que só tem lá no norte, um tipo de comida que só tem no sul, um tipo de comida, entende? Algo diferente. Uma das coisas muito grandes agora é você iniciar um novo hobby, que vai te ajudar bastante. E uma ótima ideia para ativar a sua mente, para estimular a sua mente. E o que, por exemplo? Tricô. Tricô é uma coisa incrível, né? Porque o tricô e o crochê também, né? Mas principalmente o tricô, ele ajuda a melhorar a sua coordenação, que a gente chama mão a olho, né? Então ele vai fortalecer. Aprenda esse negócio, né? Aprenda a cozinhar novas receitas. Pare de fazer a mesma comida sempre. Virou já praticamente uma rotina, ou quem sabe uma tradição de família. Mas tenta aprender alguma coisa nova, um prato diferente, um prato novo. Surpreenda os filhos, surpreenda o marido, surpreenda até a esposa, você que é homem. Vai lá e aprende a cozinhar um negócio. Um dia diz assim, hoje o café da manhã ou a janta é por minha conta. E aí você faz lá uns ovos mexidos, uns ovos mexidos diferentes que você aprendeu, sei lá de um prato lá da Holanda, sei lá. E aí você acaba ativando. É muito interessante, gente, esse tipo de coisa. Cozinha nova receita, vai te despertar também cheiros diferentes, né? Porque você está fazendo um negócio diferente, tem um cheiro diferente. E use ervas, né? Porque o pessoal do norte, por exemplo, é um povo que cozinha com muitas ervas, né? Tem muita gente que é só com o alho e a cebola. Mas experimente talvez ir numa casa do norte, por exemplo, e comprar algum tipo de especiaria, veja uma receita que use e você inclui esse tipo de coisa, você vai sentir aromas diferentes que você não está acostumado. Isso ativa o teu cérebro, isso fortalece ele. A pintura e o desenho realçam a criatividade. Então, se arrisque no desenho, se arrisque na pintura. Então, tem muitos cursos aí, até na internet, gratuitos, técnicas para ensinar a desenhar, que você pode se surpreender. Você pode fazer um desenho, por exemplo, que vai ajudar bastante, né? Eu lembro que eu fazia muito para as crianças, eu tinha uma maneira de ensinar eles a desenhar. E uma das maneiras que eu tinha um tempo atrás, e sempre gostava de, quando tinha contato com criança, de ajudar essas crianças assim, a aprender a desenhar, eu pegava e ensinava elas, por exemplo, a desenhar de uma forma, vamos ver se eu consigo fazer aqui, não sei se todos conseguem ver, e aí eu ensinava a criança a fazer um desenho. Então eu fazia primeiro uma bolinha desse jeito assim, e ó, eu já estou te dando aula de desenho agora, né? E eu fazia assim, ia brincando com as crianças e começava a brincar com os traços, né? E eu começava a brincar com os traços, ia fazendo desenhos e falando para a criança o que poderia sair daqui. E aí eu ia brincando e brincando, né? Então, ia brincando com as crianças, falando dos traços, dos desenhos, e aí acabava saindo, então, alguma coisa, né? Uma cabeça de um cachorro gordo aqui, né? Então, você veja, essa é uma maneira de você ativar. Então, o crochê também, né? Até a Maria falou, é fantástico, né? E uma das coisas lindas que além de você ativar a tua mente, o legal de tudo é que acaba vindo um resultado no final de algo que você produziu. E o sentimento de produzir alguma coisa é fantástico. Imagine, né? Que nem a Maria falou, né? Você acaba começando do nada e daqui a pouco sai uma coxa, sai um negócio fantástico. É legal demais. Outra coisa que fortalece bastante, isso foi até estudo da ciência, é jogar jogos de tabuleiro, como o xadrez, a dama, a trilha.
Quem já passou dos 15 há um tempo, você lembra, as brincadeiras de antigamente, a gente brincava muito desse tipo de coisa, né? E ela tem um efeito positivo para o nosso cérebro. Por quê? Porque acaba mantendo a nossa mente sempre alerta. Uma outra coisa também, ó, gente, olha aqui, ó, jogar bingo, jogo de cartas, também tem o mesmo efeito. Alguns estudos, eles pegaram alguns idosos e fizeram um estudo com essas pessoas que eram idosas, e eles descobriram que essas pessoas, eles jogavam. E esse estudo, então, com os idosos, eles conseguiam lembrar mais das coisas do que aqueles que não jogavam. Porque são jogos de estratégia, né? Então, jogos de estratégias fortalecem a mente da pessoa. E uma das coisas muito boas também, um estudo apontou, que é você voltar a aprender alguma coisa, voltar realmente para a escola. Fortalece o cérebro e ele reduz a incidência do Alzheimer. Então, quando você faz a tua mente aprender novas coisas, você reduz a incidência do Alzheimer. Os estudos mostram que quanto mais educado no sentido de aprender coisas novas, menor é o nível de desenvolvimento dessa doença que é Alzheimer, que é uma doença terrível. Então volte para a escola, volte a estudar, faça algum curso pela internet, né? Busque uma nova carreira. Então veja o bem que isso vai fazer para a tua mente, né? Uma outra maneira de você estimular o teu cérebro é tentar fazer as coisas de maneira diferente da rotina normal. E esses dias atrás, eu não sei se foi o Paulinho, acho que foi o Paulinho, me corrija aí, Paulinho, se foi você ou não, é você começar a fazer as coisas com a outra mão, não com a mão dominadora. Então, se você escreve com a mão direita, comece a escrever agora com a mão esquerda. Se você, use a outra mão agora para escovar os dentes, para você comer, porque você começa a fortalecer outras áreas do seu cérebro que não estão acendendo. Então, porque virou hábito, é tão natural comer aqui, né? Então, a partir de agora, comece a fazer com a mão esquerda. Então, se você vai pegar o copo e sempre ia com a mão direita, agora você pega com a mão esquerda. E eu já aproveitei para tomar água aqui. Então, quando você olha para isso, isso é incrível também. Estimula muito o teu cérebro. E ela faz algo incrível dentro de você. Então, atender o telefone assim com a outra mão, ligar o controle da TV com a outra mão, você usar a mão que não é a mão dominadora. Você descobrirá que como é difícil mudar a sua rotina, mas esse será um desafio para o teu cérebro, um desafio para a tua mente, e ela está disposta a enfrentar nos últimos detalhes. E uma das coisas também, se você está indo para o teu trabalho, ou vai para a padaria, ou vai para o mercado, experimente ir por outro caminho, que você não é habituado a ir. Então você sempre vai por esse caminho, vá pelo outro, encontre um outro caminho para você ir. Isso ativa a tua mente também de um jeito incrível e fantástico, né? Tente, a próxima vez também, se você tem costume de usar o GPS no carro, né? Não o nosso GPS emocional, mas também pode ser usado se você baixar ele, né? Mas você usar o GPS que é de endereços. Então, eu costumo fazer isso. Quando eu estou numa nova cidade, um novo lugar, eu preciso ir para um novo lugar, eu uso o GPS também para me localizar, mas com o tempo eu começo a tirar o GPS e tento ir sozinho. E aí eu acabo me perdendo às vezes, mas eu tentei. E aí coloco de novo o GPS. E às vezes eu me surpreendo que eu consigo chegar lá, com uma ou duas vezes que eu fui, eu acabo já guardando o caminho. Então, de vez em quando, tente fazer amigos e iniciar conversas enquanto você está na fila. Está na fila da lotérica. Eu sei que hoje está complicado, né? Mas está na fila de uma lotérica, está na fila, mas isso vai passar, gente. Está na fila do banco, está em algum lugar, está na loja, está numa estação de rodoviária, está numa estação ferroviária, porque alguns lugares tem metrô. Você ficará surpreso o quanto as outras pessoas elas sabem. E isso vai estimular o seu cérebro a pensar de maneira diferente. Ou melhor ainda, converse com alguém que você nunca conversaria. Você vai se surpreender, gente. Experimente fazer isso um dia que você tiver oportunidade. Pare e dê atenção, por exemplo, para alguém que está na rua, que vive na rua. Alguém que de repente vive das migalhas dos outros, da bondade dos outros. Converse com essa pessoa. Você vai ver a história incrível de vida que muitos delas têm. Muitos eu sei que foram através de vícios, que se entregaram, mas mesmo através de vícios. É uma maneira de você entender um outro mundo que você jamais entenderia. O que levou uma pessoa a acabar na rua? O que levou uma pessoa, mesmo que seja o vício, o que levou você a se tornar um alcoólatra? E você vai ver que sempre tem uma história por trás, uma história incrível. Então, converse com alguém que você nunca conversaria. Isso é uma maneira também de você ativar a tua mente.
A leitura também, a leitura, ela tem uma capacidade incrível, né? De fortalecer, vai abrir a tua mente para o mundo de uma outra pessoa, histórias que são verídicas, histórias que contam, né? Uma autobiografia, por exemplo, eu gosto muito, vai dar a chance de você conhecer a história de uma outra pessoa, de um outro ponto de vista, e você vai se surpreender o quanto que a tua mente ela se fortalece, o quanto que a mente ela vai acabar refletindo. Procure escrever uma carta, gente. Lembra da carta? Você que já passou dos 15? Escreva cartas. A gente é muito acostumado a mandar um WhatsApp. Por que não mudar? Escrever, tomar tempo. Agora pegar um papelzinho, uma caneta e você escrever uma carta para um amigo. E agora você escreve uma carta para essa pessoa e você manda para ela. Nossa, mas que negócio arcaico, vou mandar um WhatsApp. Não, escreve uma carta. Isso vai ativar o teu cérebro, vai ativar a sua mente. Mande para um amigo, mande para um parente. Depois de tudo que aconteceu na minha vida, esses dias eu estava mexendo com as minhas coisas e eu encontrei uma carta, na realidade 2 cartas, que eu escrevi para o meu pai à mão, minha próprio pulso, né, minha própria mão. Eu escrevi para o meu pai e a minha mãe quando eu fui para a faculdade na época, alguns anos atrás. E eu estava passando por muitas lutas na faculdade. E estava ainda me adaptando, porque eu saí do meu trabalho, eu estava sem renda, eu tinha que recomeçar do zero. E vendo as coisas acontecerem e a saudade que eu tinha deles, apesar de já ser casado, mas eu morava na mesma cidade, eu trabalhava com meu pai, trabalhei uma grande parte da minha vida com ele. E ele se tornou meu melhor amigo nessa terra, porque ele nem sempre foi, mas quando eu mudei aqui, e quando eu me tornei agora um bom filho, um bom marido, um bom pai, eu não perdi, quando meu pai faleceu há 7 anos atrás, eu não perdi um pai, eu perdi o meu melhor amigo. E eu encontrei essas 2 cartas, eu chorei, gente, lendo as cartas que eu havia escrito. Que memória boa de ter o meu pai e poder conversar com ele, mas ele se foi. E graças ao bom Deus, quando meu pai morreu, eu pude colocar a mão no peito dele, ficar abraçado com ele um bom tempo, do ladinho dele ali. E fiquei refletindo sobre aquilo que havia passado e fiquei refletindo sobre o que ele significava para mim, e não havia nenhum pingo de remorso, porque tudo que eu podia fazer eu fiz em vida. Eu transformei a minha história e consegui transformar a vida do meu pai. Eu acabei me tornando conselheiro do meu pai, você acredita? Ele vinha pedir conselhos para mim. E porque eu transformei aqui, eu mudei. Aquilo que era de ruim eu apaguei e fortaleci crenças positivas, fortalecedoras. E eu não ouvi, meu pai era alguém que era presente, brincou comigo, me carregou nas costas. Isso eu tenho uma boa lembrança. Mas eu nunca ouvi do meu pai naquele período a palavra eu amo você, filhinho, eu amo você, que isso é tão importante para a fundamentação de um ser humano. E quantos de vocês foram criados assim? Mas o meu pai não se cansava de dizer agora que me amava. Minha mãe tem 80 anos, não se cansa de dizer para mim que me ama. E eu digo direto para ela que ela é linda, que ela é especial, que ela é incrível, que ela é maravilhosa e que ela é um presente. E que sou muito feliz por ser filho dela. Imagine o que não muda na vida de uma mulher, na vida de uma mãe, o que não muda na vida de um pai. Então, quando você olha para uma situação como essa, escreva uma carta à mão, mande uma cartinha para alguém, você vai ver a diferença. Faça cálculos, quando você for fazer contas, pare de usar calculadora, force essa cachola para fazer contas. Fique atento à natureza, olha o que está acontecendo à tua volta, gente. Pare para pensar e refletir, escute o canto de um galizé, escute o canto de um galo, o cocorejar de uma galinha, o canto dos passarinhos, o barulho do vento. Comece a perceber as coisas que estão presentes, além dos seus problemas que acontecem no dia a dia. Desligue de tempos em tempos todos os aparelhos eletrônicos, tira tudo da tomada, desliga tudo, incluindo o telefone, computador, e fique parado, simplesmente não fazendo nada, simplesmente parado. Pode parecer estranho no começo, porque a gente está tão acostumado com tanto barulho, mas com o passar do tempo você vai ver que é algo incrível. Você percebeu, por exemplo, que a noite ela não é tão barulhenta como o dia? E é tão bom. Por isso que é incrível, né? Quando você trabalha de madrugada, igual eu já trabalhei um período, é terrível, dormir de dia é terrível. E à noite, chega 1h da noite, um período da noite, principalmente você mora em grandes cidades, você vai perceber, quem mora sabe disso, você percebe que chega um determinado horário que silencia mesmo.
Quem mora e tem o privilégio de morar mais no interior é uma bênção, né? Mas quem mora em grandes cidades é aquele barulho, mas chega um período da madrugada que silencia. Por volta mais ou menos das 3 da manhã, você acaba tendo às vezes 1 hora de silêncio em algumas grandes cidades. Então, desligue tudo e pare por um momento. No começo pode ser estranho, mas você vai começar a se conectar com o teu eu interior, que está perdido dentro de você. Com o tempo, será uma das tarefas diárias que você sempre desejará, o silêncio. E eu acho que eu até tenho uma live, O Poder do Silêncio, né? Talvez você já assistiu. E isso acaba ajudando a acalmar a tua mente, vai trazer mais paz, mais clareza para você e vai impulsionar a tua mente de um jeito incrível. Você tem uma máquina incrível dentro de você. Se você não usar o poder que tem a sua mente, você vai perder. E por isso que muitas pessoas acabam amargando em sérias coisas que acontecem na vida, de dores emocionais, por causa dos bloqueios e traumas emocionais, porque não tem noção do que é a sua mente. E quando você começar a entender a capacidade que tem a sua mente e que técnicas simples que você faz no dia a dia, como simplesmente mudar a mão dominadora, tem um poder incrível para acender outras áreas da tua mente. Começam a diminuir a excitação e a pressão das amígdalas, que estão abaixo da linha da consciência e tem um poder muito grande destrutivo dentro de você. E como que você faz isso? Um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez, transformando a sua história e a sua vida um dia de cada vez. E aí vai começar a fazer a diferença na tua história. Agora, se você quer ser livre emocionalmente, quer se libertar, você tem que começar a prestar atenção no que acontece dentro dessa caixa incrível. A terra de ninguém precisa deixar de ser terra de ninguém. Você precisa começar a observar quais são os hábitos errados que você tem, quais são as coisas ruins que você está fazendo e começar a tirar da tua vida uma a uma delas. Tire aquilo que é nocivo para a tua mente. Uma das coisas nocivas para a nossa vida, para a nossa mente, se chama café. E o café é algo maravilhoso, não é verdade? Mas o café é um excitador do seu sistema nervoso central. E com o passar dos anos, você vai viver uma sobrecarga terrível por causa do café e você não tem noção que coisas que estão acontecendo na tua vida têm a ver com o café. Algumas pessoas que seguiram o conselho, porque isso é um conselho, né? Segue quem quer. Algumas pessoas que me assistem, que já seguiram o conselho, já perceberam a diferença que aconteceu na vida delas. Simplesmente tirando um hábito antigo, que é bom para o paladar, porque é prazeroso, mas ele excita completamente. Então, se eu estou falando do café, então piorou os energéticos, filhão. Tira essa porcaria da tua vida, não usa energético. Essa é a pior desgraça que você pode usar. E eu estou te falando porque eu já usei também. E isso ele acaba excitando grandemente a tua mente e ele te dá uma sensação horrível com o passar do tempo, porque ele te joga para um pico muito forte e depois ele te joga para baixo. Cuide da tua mente. Ative áreas do teu cérebro que não estão ativadas. Você é um ser incrível. Você é uma mulher linda. Você é um homem lindo. O problema nosso é que às vezes a gente olha com os olhos da sociedade. Então, para a sociedade, cor da pele importa. Para a sociedade, ser a perfeição para a sociedade é não ter um defeito físico. E todos nós, por incrível que pareça, a gente tem alguma coisa que nos acompanha no nosso corpo, pode ser externamente, pode ser internamente, está dentro de nós. E quando você olha para isso, você precisa entender que a capacidade de transformar o mundo não está no mundo. A capacidade de transformar o mundo à sua volta está em você. A capacidade de transformar o mundo está dentro de você. É você olhando para dentro de você e você enxergando. O que eu posso fazer diferente? É começar a trabalhar com você. É cuidar dessa mente maravilhosa que Deus te deu, que não é terra de ninguém. É uma terra que te pertence. Você é o legítimo dono dessa terra. E o Criador, quando te fez, ele disse: governai sobre todas as coisas. E você não pode se permitir ser escravo da mente. Só que existem muitas coisas que nós comemos. Se você parasse para pensar, coisas que você acaba comendo que são totalmente nocivas à sua mente. São coisas que excitam a mente e ativam a mente de forma errada. Então faça uma pesquisa sobre isso e comece a tirar da tua vida alimentos que acabam prejudicando a tua vida, prejudicando o teu sono, excitando a tua mente de forma negativa.
Elimine o hábito de assistir novelas. Elimine o hábito de assistir filmes de terror. Coloque coisas boas, plante sementes boas para dentro de você. Porque novela, gente, quando ela surgiu, novela era a história de um povo, você lembra? Era história que contava da escravidão, era história de um povo de uma terra. Hoje é pegação, hoje é prostituição, hoje é falar dos outros, hoje é denegrir a imagem de algumas pessoas, hoje é fofoca, hoje é denegrir alguns movimentos religiosos. Então para que você vai ter esse tipo de coisa dentro de você? Não quer assistir novela, não assista o primeiro capítulo, você se liberta. A minha mãe era viciada em novela, mas viciada mesmo. E cada vez amargando mais, até o dia que ela conseguiu entender isso, ela se libertou. E aí eu dizia para ela, mãe, não quer assistir? Mamãe, não assista o primeiro capítulo. Ela começou a praticar, começou a mudar a história da vida dela. Então no passado era história de um povo, era lindo novela. Hoje é pegação, hoje é prostituição. Desde as novelinhas lá que dizem que é para criança, que é uma praga aquilo ali. Está destruindo completamente a imagem que tem. Hoje, para você ter uma ideia, em músicos, quem falar das músicas? O poder destrutivo das músicas. Para você ter uma ideia, as músicas elas entram por uma parte do nosso cérebro chamado hipotálamo. Ela entra para a nossa vida sem consciência. Então por isso que às vezes você está assim num terminal de ônibus, ferroviário, sei lá onde você está, e está tocando uma música e daqui a pouco o teu pé começa a bater no chão. Você fala, por que meu pé está batendo? Porque entrou. Agora imagine uma música, né? As popozudas, as cachorras, as vadias, entende? Esse tipo de música que denigre a imagem de uma mulher e as mulheres se permitiram. Então não escute esse tipo de coisa, muito menos dance com esse tipo de coisa. O que você precisa fazer é buscar músicas que desenvolvam coisas boas na tua vida. Então a música tem um poder destrutivo realmente e mexe completamente com o seu sistema nervoso. Nosso assunto aqui não é a música em si, mas fala da saúde mental. E tudo que fala da saúde mental sempre eu vou trazer para você. Ser de luz, ser especial. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso na tua vida. E se essa live fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. E entenda que você pode mudar a história da tua vida. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Transformando a sua história, colocando coisas boas, fortalecendo as suas crenças dentro de você, de que você é especial, de que você é linda, de que você é uma pessoa maravilhosa. Não olhe para o exterior, as coisas de fora. Não permita que a sociedade dite as regras, mas você fortaleça os teus valores, porque você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Você foi criado para ser feliz, você foi criado para governar, você foi criado para ter saúde física, saúde mental. E a nossa saúde física e mental, ela está destruída porque a gente tem se permitido com uma série de coisas que estão entrando para dentro de nós. Então escute, coma, faça, ouça aquilo que vai fortalecer a tua saúde emocional. Então quer ver uma outra desgraça que tem? Fuja da rodinha de fofoca, gente. Fuja da rodinha de fofoca. Eu lembro de um dos grandes professores que um dia eu conheci, ele tinha um ouvido surdo. E quando uma pessoa chegava para ele para falar de outra pessoa, ele emprestava o ouvido dele surdo. E aí a pessoa tinha que falar e dizia, fala mais alto. E ele falou, não posso falar mais alto porque eu estou falando de fulano. Ele dizia, se o fulano não pode escutar o que você quer me falar, então nem eu quero escutar. Você entendeu isso? Fuja de fofocas. Eu fujo disso. Começou a falar de alguém, eu caio fora. Eu já tive em lugar, para você ter uma ideia, começaram a falar mal de alguém, eu falei, gente... E aí eu contei uma história sobre a pessoa de positividade, de algo bom que a pessoa tinha feito. Um dia, para você ter uma ideia, eu estava num lugar e começaram a falar mal de um líder religioso. Mas muito mal. E eu não vou emprestar minha mente para isso. E aí eu contei uma história sobre essa pessoa. E aí eles falaram, caramba, é verdade, que coisa bonita que essa pessoa faz. E eu tirei o foco da conversa, porque eu estava no almoço e eu não vou emprestar em respeito à pessoa. Eu não queria ouvir aquilo, mas em respeito eu estava ali, então eu contei uma outra história de positividade e tirei. Não empreste o teu ouvido à fofoca. Quer falar do vizinho, do marido, seja lá de quem for, de um parente seu, não empreste. Fuja disso ou tente tirar alguma coisa de bom. Leve para uma outra história de positividade. Você pode dizer para a pessoa, nossa, o que você está falando é sério, mas eu estou lembrando agora de determinada coisa sobre essa pessoa, e aí ele que é fofoqueiro, ele quer ouvir, e aí você traz algo bom. E a pessoa acaba até reconhecendo, puxa, é verdade, isso é algo bom. Se fez sentido para você a nossa conversa no dia de hoje,
que você compartilhe, que você tenha um dia excelente na presença do Criador de todas as coisas, que você tenha saúde emocional, que você lembre-se de algo muito importante: você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles, você é um ser lindo, maravilhoso, maravilhosa, e você nasceu para brilhar. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Que você tenha um excelente dia, que você tenha muita saúde mental, que você tenha pensamentos positivos e coisas boas na tua vida. Um beijão no coração, fique com Deus e até a nossa próxima live, o nosso próximo encontro. Vão com Deus. Tchau para vocês.